Pensa só, e se um único verso, escrito há quase 2000 anos, guardasse uma chave super moderna para a gente entender o que é compromisso de verdade num relacionamento? É exatamente isso que vamos investigar hoje. Vamos mergulhar numa ideia antiga que tem o poder de redefinir o que significa ser um parceiro de verdade. E para começar, vamos partir de uma verdade que todo mundo conhece. É em casa, sabe? No nosso relacionamento mais íntimo que a nossa verdadeira personalidade aparece. Aquelas máscaras sociais que a gente usa no dia a dia para agradar, para seguir regras, elas simplesmente caem. E é justamente essa dualidade que nos leva ao nosso primeiro ponto. A gente vai explorar essa diferença entre quem somos em público e quem a gente é de verdade quando estamos a sós com o nosso parceiro. O filósofo Allan Kardec, por exemplo, observou um comportamento muito curioso. Sabe, aquelas pessoas que são um doce em público, super amáveis, mas usam o lar para exercer um poder que não conseguem mostrar lá fora? Elas acabam se tornando o que ele chamou de tiranos domésticos, descarregando todo o orgulho naqueles que não podem revidar. Agora, vamos fazer uma viagem no tempo. Para a gente entender a profundidade da nossa ideia central, a gente precisa ir para a cidade onde tudo nasceu, a antiga Corinto. E olha, era um lugar que representava um desafio gigantesco para qualquer tipo de compromisso. A cultura de Corinto era tão permissiva, os excessos eram tão famosos que o nome da cidade virou verbo. É sério. Corintianizar se tornou sinônimo de um comportamento imoral de devassidão. Isso já mostra que o problema cultural ali era bem profundo. Mas o problema que o apóstolo Paulo encontrou lá ia muito além do sexo casual. Era a porneia. E isso é um conceito. Era uma mentalidade que corrompia a própria ideia de se comprometer com alguém. Era uma cultura de relacionamentos totalmente transacionais, onde o desejo pessoal era a única coisa que importava, sem nenhum pingo de responsabilidade mútua. E foi em resposta a essa cultura da porneia que Paulo propôs uma solução que, para aquela época, era uma coisa, assim, absolutamente revolucionária. E aqui está o verso central da nossa análise de hoje. Olhando rápido, pode até parecer simples, mas no contexto da época, nossa, essa declaração era incrivelmente contracultural. Era muito poderosa. Pensa bem, numa sociedade em que a mulher muitas vezes era vista como uma propriedade, Paulo vem e coloca as obrigações do homem e da mulher exatamente no mesmo patamar. Ele estabelece uma simetria perfeita, uma ideia de parceria que era simplesmente inédita naquele tempo. Ok, então vamos mergulhar nisso. Para a gente sacar o verdadeiro poder dessa frase, a gente precisa olhar as palavras que Paulo usou no grego original. E é aqui que a mensagem fica ainda mais fascinante. A palavra que foi traduzida como dever ou dívida é ophilei. E o mais interessante é que ela não vem do mundo do amor ou da poesia, não. Ela vem do mundo do comércio, do direito. Significa uma dívida que te amarra, uma obrigação que não é opcional, que tem que ser paga. E a escolha dessa palavra foi genial, né? Paulo estava em Corinto, uma cidade que vivia e respirava comércio. Para o povo de lá, o peso de uma dívida era um conceito que todo mundo entendia e era muito poderoso. Ele basicamente usou a linguagem deles para passar uma verdade espiritual muito profunda. E o mais legal é ver como as diferentes traduções tentaram pegar essa ideia. Algumas, tipo devida benevolência, acabam suavizando a mensagem. Outras, como pague o que é devido, chegam mais perto da força original. Mas a raiz grega não deixa nenhuma dúvida. Estamos falando de uma dívida vinculativa, um compromisso sério. Tá, mas então, o que significa essa tal dívida? Isso nos leva direto para a beleza da simetria que está no coração da mensagem de Paulo. Porque não é uma dívida de uma pessoa só, não. A palavrinha que conecta as duas partes da frase é homoouios. É um advérbio simples que significa igualmente ou da mesma forma. Com essa única palavra, Paulo garante que a dívida seja perfeitamente recíproca, idêntica para os dois lados da parceria. O ponto central aqui, então, é que a mensagem vai muito além dos papéis de gênero da época. Paulo estava apontando para algo muito maior. Dois espíritos imortais numa jornada de cooperação, buscando a evolução um do outro. Então, se a gente fosse resumir os termos desse contrato, como seria? Bom, é uma obrigação mútua, inegociável, é o compromisso de oferecer o nosso melhor para que a outra pessoa possa se desenvolver por completo, é uma parceria de dois espíritos numa jornada conjunta e talvez o mais importante, é uma dívida de amor que nunca se quita, mas que se renova a cada dia em cada ato de cuidado, respeito e apoio.
E tudo isso nos deixa com uma reflexão final, né? Trazendo essa sabedoria antiga para as nossas parcerias de hoje. Talvez a pergunta mais importante não seja o que a gente pode receber, mas sim quais são os termos da dívida de amor que estamos dispostos a pagar dia após dia.